Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar as projeções para a agricultura brasileira. Nas últimas décadas, o setor agrícola brasileiro passou a desempenhar um papel determinante no PIB nacional, como também levou o Brasil a constituir-se no importante participante do comércio internacional de commodities. Quais teriam sido os fatores determinantes em política agrícola que possibilitaram tal evolução? Qual foi o papel específico da pesquisa e inovação tecnológica neste salto? Quais os obstáculos que o Brasil ainda enfrenta para ter uma posição ainda mais protagonista no comércio internacional de produtos agrícolas? Quais as tendências de evolução da agricultura mundial e quais políticas estratégicas o Brasil deve adotar para encarar os novos desafios? Para nos falar sobre esses e outros temas, o convidado do programa Agenda Econômica de hoje é o engenheiro agrônomo e doutor em economia José Garcia Gasques, coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutor Gasques, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós gostaríamos de começar aí entendendo o que é que levou o Brasil, nesta evolução de algumas décadas para cá, a ter alcançado essa posição de destaque, né? Sobretudo na agricultura, que é o nosso tema aqui em análise, né? Especialmente a agropecuária, inclusive como um grande fornecedor de alimentos em escala internacional. Que fatores determinaram? Bem, são vários fatores. Se a gente olhar, por exemplo, a agricultura brasileira ao longo dos últimos 30 anos, 50 anos, a gente vê, por exemplo, que nós passamos talvez cerca de 50 anos na agricultura brasileira com as produtividades estagnadas. Então, foi um período de grande intervenção, quer dizer, grande intervenção em preços, intervenção em várias ações da agricultura que não se traduziam, às vezes, essas intervenções em políticas. Isso fazia com que o Brasil fosse um país que não tivesse praticamente competitividade no mercado internacional. Os nossos produtos, eles apresentavam altos custos de produção e as nossas exportações se baseavam principalmente, por exemplo, em açúcar, café, que são produtos muito tradicionais, e outros produtos, em algodão, por exemplo. Com o passar dos anos, um conjunto de políticas setoriais e macroeconômicas foram adotadas ao longo do tempo, onde essas políticas, elas deram, digamos assim, elas mudaram toda a face da agricultura, tornando uma agricultura muito mais produtiva, por exemplo, muito mais competitiva. Então, nesse caso, nós tivemos, por exemplo, uma tendência geral de uma redução da participação do governo na agricultura. O governo passou a ter uma participação muito mais, digamos assim, muito mais de acompanhamento da agricultura e não uma participação de intervenção na agricultura. Mas não foi a própria Embrapa que foi a grande responsável por essa, mas que chamam de milagre? Isso, a Embrapa teve um papel essencial, mas a Embrapa foi uma empresa criada pelo governo brasileiro, e é uma empresa que ela tem recursos, tem como fonte de recursos o governo brasileiro, né? Mas também ela tem fonte de recursos externos, por exemplo, e outras fontes. Quer dizer, a Embrapa é uma empresa de pesquisa nacional, mas ela tem várias fontes de recursos. Quer dizer, é uma empresa estatal, né? Mas ela tem várias formas dela compor os seus recursos. Mas foi criada por uma decisão estratégica do Estado brasileiro. Uma decisão estratégica do Estado em 73, quer dizer, na verdade, com a Embrapa, quer dizer, houve uma mudança enorme, se a gente olhar os dados, por exemplo, uma mudança enorme em termos de produtividade da agricultura brasileira. Então, o que aconteceu? Quer dizer, além vamos supor, de políticas setoriais específicas, por exemplo, o governo deixou de participar na comercialização de uma forma efetiva, como ele participava antes, deixou de participar com grande intervenção no crédito, como ele fazia antes. Então, foram criadas políticas que a participação do governo era muito mais de gestor da política agrícola. Uhum.
Eu acho que um dado recente que, sem dúvida nenhuma, vale a pena a gente destacar aqui é o superávit comercial nesse setor agrícola. Inclusive chamado de âncora verde da economia brasileira já de algum tempo, né? Porque se você imaginar que no ano passado, por exemplo, em 2012, houve um superávit para praticamente 80 bilhões de dólares, é algo fantástico, né? Para um país que há 50 anos atrás, como o senhor disse, era importador de alimentos, né? E hoje é um dos grandes polos mundiais de exportação de alimentos. Qual é a nossa tendência daqui para frente? Olha, a nossa tendência é... Veja, atualmente o Brasil participa, a agricultura brasileira participa das exportações totais, a agricultura brasileira participa com quase 40% das exportações, tá? Quer dizer, ela tem um grande papel nas exportações do país. Uhum. A tendência, se a gente olhar, por exemplo, os próximos 10 anos, é que o Brasil ele vai continuar tendo uma liderança, né, em produtos que ele já tem uma liderança internacional, como, por exemplo, o açúcar, o café, e vai assumir e continuar tendo posição de destaque em outros produtos, como, por exemplo, a carne de frango, que ele vai ter uma grande participação. Quer dizer, a projeção que nós temos, projeções feitas por nós e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é que em 2023 as exportações brasileiras de carne, de frango, devem ocupar cerca de 53% da carne das exportações totais do mundo. Então, toda a exportação mundial? Toda a exportação mundial, 53% deve ser carne de frango nacional. Porque é a proteína mais barata também, né? Exatamente. Então, o Brasil tem uma vantagem, digamos assim, grande na produção de carne. Nossa produção de carne, de frango, é uma produção barata. Nós temos a matéria-prima principal, que é a soja e o milho. Né? Se a gente olhar, por exemplo, os dados da soja e do milho, grande parte da soja e milho produzidos no país, a maior parte são consumidos internamente. E esse consumo vai principalmente para a indústria de frangos e de suínos e uma parte para bovinos também. Agora, qual seria a previsão, doutor Gastos, que nós poderíamos fazer mediante os estudos que estão aí apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e também da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, né? Porque elas preveem, por exemplo, que nos próximos, se analisarmos os últimos 10 anos e analisando o próximo período, né? Houve aí há uma estimativa de que serão necessários ainda aumentar 70% a produção de alimentos para fazer frente a essa demanda internacional. Como é que esses dados são trabalhados pelo governo brasileiro? Olha, esses dados são vistos, né, pelo governo, né, em termos de que o Brasil vai ter uma participação importante nesse suprimento de alimentos. Até eu esqueci de dizer que a previsão é para 70% de aumento até o ano 2050. Isso, até para 2050, atender a necessidade da população. Né? Olha, os dados que a gente tem sobre projeções, por exemplo, de grãos, mostram que, no caso dos principais grãos, né, como arroz, feijão, milho, soja e trigo, nós podemos atingir uma produção, o Brasil pode atingir uma produção nos próximos 10 anos, na próxima década, de até 300 milhões de toneladas de grãos. Arroz, feijão, milho, soja, trigo. Sem considerar outros produtos. Aquilo que é o café, por exemplo, outros produtos. Então, nós podemos atingir essa produção sem muitas dificuldades. Se a gente olhar, por exemplo, os últimos 10 anos, os dados de produção dos últimos 10 anos, nós temos crescido a taxas bastante elevadas. A produção de grãos tem crescido a taxas bastante elevadas. Então, nós podemos atingir essa produção sem muita dificuldade. Então, associado a esse ponto, que o Brasil tem um grande
uma grande importância na produção de grãos, e essa importância é crescente. As carnes, por exemplo, que as carnes também estão por trás, né, desse dado que o senhor falou da FAO, da projeção da FAO e da OCDE. Uhum. Agora, é interessante que aqui, se a gente olha para o Brasil no mapa global, né, a gente percebe o seguinte: o Brasil tem a maior região de terra agriculturável no mundo, né, a maior disponibilidade de terras no mundo para a agricultura. Tem um regime de insolação extremamente favorável, maior reserva individual de água doce do mundo. Uhum. Né? Ou seja, então essas condições estão dadas e realmente existe tudo para que o Brasil dê um salto de qualidade nesse processo. Agora, quando a gente olha para dados de outros países, dos outros grandes polos agrícolas do mundo, os Estados Unidos estão prevendo aí um crescimento junto com o Canadá de 10% a 15%, na produção agrícola até 2019, a Austrália 7%, a União Europeia, eu não sei se esse dado está correto, 27%, é isso mesmo? Em torno disso, em torno dessa informação. É o conjunto, né? Mas você olha para um dado desse, caramba, 27%, como é que eles vão, e a gente também nesse processo? Olha, a gente deve crescer mais que isso. Mais de 27%? Mais que isso. No caso de produção, a nossa produção de grãos deve crescer por volta de 40% nos próximos anos, por volta de 45% a nossa produção. Até quando? De grãos, até 2023. Até 2023. Isso. E a nossa produção de carnes deve crescer por volta de 50%, puxada principalmente pela produção de carne de frangos. Baseado em que o senhor faz essa previsão? Olha, essas previsões que nós fazemos usando modelos estatísticos. Uhum. Nós temos trabalhado com o Ministério, tem um grupo de pessoas que trabalham com as projeções, quer dizer, são técnicos da coordenação do trabalho e juntamente com técnicos da Embrapa. Então, as projeções são feitas usando modelos de previsão, são modelos específicos para a previsão, são modelos que têm funcionado bem, né, de uma forma satisfatória, os resultados têm funcionado bem, nós comparamos anualmente esses resultados com resultados de outras instituições, como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a própria OCDE, a FAO, e os resultados são bem convergentes para outros estudos. Esse número que o senhor falou sobre o Brasil até não me surpreende tanto. Agora, da União Europeia, 27%, considerando que eles têm pouca terra lá, como é que eles conseguem? Olha, o clima também não é muito favorável. É um crescimento que, como eles não têm como expandir as áreas, é um crescimento que, se ocorrer, ele vai ocorrer especialmente deve ocorrer especialmente em produtividade. Eu acho que é um crescimento muito forte. Eu acho que seria um crescimento que acho que talvez seja até um pouco exagerado, porque os ganhos de produtividade nos países da União Europeia têm sido pequenos. Tá? Agora, voltando um pouco à questão da terra que o senhor colocou, olha, se nós somarmos as áreas dos principais produtos agrícolas hoje, que em 2013, para os principais produtos, nós temos uma área colhida de produtos agrícolas por volta de quase 700 milhões de hectares. Tá? Então, a área mundial hoje, que deve ser colhida em 2013, produtos agrícolas, por volta de 700 milhões de hectares. O Brasil, ele tem, se a gente olhar, por exemplo, da nossa área total do território brasileiro, que é estimada em 851 milhões de hectares, tá? Nós temos 63% dessa área com reservas, terras indígenas, reservas, e o restante para a agricultura. Tá? Mas nós temos ainda uma reserva de terras, fora aquela que já está sendo usada, de cerca de 80 milhões de hectares. Quer dizer, o Brasil é um país que ele pode crescer, pode atender à demanda mundial de alimentos, porque nós temos tecnologia e temos possibilidade de incorporar também novas áreas. Uhum.
Bom, nós gostaríamos de começar a analisar aqui alguns produtos especificamente. Vamos começar pelo caso da soja. Vou apresentar alguns dados e o senhor nos explica, faz alguns comentários, né? Porque em relação à soja, os dados indicam que a produção brasileira aumentou 64,6%, comparando o seu desempenho de 2000 a 2001 e até entre 2010 e 2011. Enquanto a produção mundial aumentou 44,3% no período analisado, o que permitiu ao Brasil que o Brasil elevasse a sua participação na produção mundial. Em uma década, o país aumentou as exportações de soja em 90,1%, passando de 15,5 milhões de toneladas no período compreendido entre 2000 e 2001, para 29,4 milhões de toneladas no período analisado de 2010 a 2011, ao passo que as exportações mundiais aumentaram menos que isso, 69,3% no mesmo período. O que o senhor poderia comentar sobre isso? Olha, atualmente os grandes produtores de soja no mundo são, este ano, pela primeira vez, o Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos na produção de soja e nas exportações também. Então, os grandes produtores são Brasil, Estados Unidos e Argentina. Esses são os três grandes produtores de soja mundiais hoje. Os Estados Unidos devem estar produzindo este ano uma produção pouco abaixo da nossa, que por volta de 82 milhões de toneladas de soja, e a Argentina, o Brasil, quase 83 milhões, e a Argentina deve estar produzindo este ano umas 50 milhões de toneladas de soja. Agora, no caso do Brasil, a soja ela tem se expandido bastante. Em primeiro lugar, acho que foi resultado da pesquisa. Quer dizer, nós temos a soja e tivemos também, nesse período mais recente, esse período de ocupação de áreas que nós tivemos, a ocupação do cerrado que foi dada, inicialmente era feita com arroz, depois arroz e soja, hoje é feita principalmente com soja. Na verdade, a pesquisa é que propiciou acho que todo o bom resultado que nós estamos tendo com relação à soja. A pesquisa ela fez com que a soja se adaptasse bem no cerrado, com produtividades elevadas. Até então, a soja era cultivada no sul, né, no Paraná e Rio Grande do Sul, mas ela se adaptou muito ao cerrado, muito bem ao cerrado. Agora, e hoje, por exemplo, a produtividade do cerrado ela supera a produtividade das regiões tradicionais. E nessas novas áreas que o Brasil estão crescendo no Brasil, essas áreas do centro-nordeste, né, que o pessoal chama de Mato Piba, eu viajei, eu conheço essas áreas, e nessas áreas, que são áreas novas, área de cerrado, a produtividade da soja é superior até mesmo à produtividade do Mato Grosso. Doutor Gasco, nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, mas no próximo bloco. Vamos discutir também o comportamento da produção de carnes no Brasil e também o papel que a pesquisa tem representado exatamente nesses saltos que a agropecuária brasileira tem registrado. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.